Estamos iniciando o terceiro programa Dois Olhares, gravado diretamente de Gramado, na Serra Gaúcha, onde tivemos a oportunidade de entrevistar uma convidada muito especial que veio do Rio de Janeiro para o CONCREARTE, o Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivo-Comportamentais na Infância e Adolescência, que aconteceu no início de agosto. Michele Troglio é psicóloga, autora do programa Ômenos de Habilidades Socioemocionais, é sócia-diretora do INTCC Rio e coordenadora do Ambulatório de Atendimento Psicológico desta instituição. É especialista em orientação familiar e educação parental e coordena o Núcleo de Orientação Familiar e cursos de especialização desta área. Michele é também sócia diretora do CONCREARTE, Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivo-Comportamentais da Infância e Adolescência, que se realizou agora neste início de agosto. Michele, seja muito bem-vinda ao programa Dois Olhares. A Michele é psicóloga, orientadora familiar, tem dedicado os últimos anos a estudar altas habilidades e dupla excepcionalidade. E queria que tu contasse um pouquinho para a gente o que são altas habilidades. Bom, primeiramente eu queria agradecer esse convite de estar aqui com vocês. Eu acompanho o trabalho de vocês há um bom tempo, né? Sou admiradora do trabalho de vocês e fiquei muito feliz ao perceber, né, vocês atuando na linha de frente desse programa, Dois Olhares, porque esse tema, essa forma de ver, já vai falar muito sobre esse conceito das altas habilidades, né? Que às vezes nos convida a um olhar só sobre uma perspectiva de um comportamento. E entender sobre altas habilidades e superdotação é a gente conseguir olhar o que está por trás desse comportamento, qual é o funcionamento que está acontecendo nesse comportamento que é o observável. E então o convite para a gente entender sobre altas habilidades é a gente focar um pouco menos no resultado e mais nesse funcionamento neurocognitivo complexo. Então acho que um ponto importante é a gente ter muita clareza de que altas habilidades ou superdotação não é um diagnóstico, é uma condição do neurodesenvolvimento. Então quer dizer que altas habilidades não é aquelas pessoas que tiram notas muito boas ou que são excepcionalmente inteligentes, assim, que mostram muitas habilidades na escola? Não, né? Esse é um dos nossos grandes equívocos que a gente precisa esclarecer, e que bom ter essa oportunidade de estar falando com as famílias, com as escolas, né? E trazer esse olhar, essa mudança de perspectiva. O resultado, esse resultado acadêmico, altas notas, performance, resultados positivos em provas, eles não estão diretamente relacionados com a superdotação. A gente pode ter uma criança com essa condição de funcionamento complexo e ela não apresentar resultados, né? E por que isso acontece? É como se a gente tivesse um potencial em uma ponte e do outro lado o resultado. Só que entre esse potencial e esse resultado, a gente precisa ter um ambiente validante, né? A aceitação dessa forma diferente, dessa percepção diferente que essa criança, esse adolescente e esse adulto também tem do mundo. Essa compreensão dessa linguagem mais complexa por ele próprio, né? E que ele consiga se expressar e conseguir encontrar no ambiente uma segurança para se desenvolver. Então, não é raro da gente perceber pessoas com a condição da superdotação numa invisibilidade de resultados. E é por isso também que uma outra dúvida que aparece muito é sobre se superdotação ela tem uma correlação com talento, né? E esse é um outro equívoco que se tem muito, porque o talento é algo que pode vir em para qualquer pessoa, qualquer condição do neurodesenvolvimento. E o talento é algo treinável. Então eu tenho aquela aptidão, de repente uma aptidão para música, para esportes, mas isso a gente escuta muito, né, dos grandes esportistas, que quando eu tenho talento, mas se eu não treinar, se eu não estiver lá, eu não vou atingir o resultado, né? E
a superdotação ela não é algo treinável. Ela existe como uma condição e que ela pode encontrar também esse talento e se desenvolver e apresentar resultado. Como é que os pais podem perceber que os filhos têm altas habilidades? Então, eu acho que é um conjunto complexo, né? Não tem um único sintoma, não é? A gente precisa olhar para essa criança e para esse adolescente com bastante intenção de entender e de compreender esse comportamento. Então, quando os pais perceberem essa curiosidade intensa, essa vontade de aprender, também uma intensidade na questão dos assuntos, do aprofundamento, um senso de justiça muito aguçado, uma elaboração de um vocabulário à frente da sua idade, são pequenos sinais que a gente pode começar a ficar atento, tanto no contexto familiar, né, e principalmente contar com as escolas, para que as escolas estejam atentas também, né, os professores ali atentos, dentro desse contexto escolar, porque no contexto escolar ele está ali com outros pares da mesma idade e isto traz essa discrepância. Então essa parceria entre família e escola ajuda muito. E aí o ponto principal é que quando os pais observarem isto, eles vão também encontrar essa criança com outras intensidades, porque uma das questões que vai ser colocada é que a superdotação ela apresenta intensidades, né, psicomotoras, sensoriais, emocionais. Então, muitas vezes essa criança vai estar excitada para falar, vai estar lá intensa para se colocar, ou vai estar também percebendo esse meio, os sons, os cheiros, e essas intensidades por si só são sinais, mas eles não caracterizam, ou, por exemplo, a intensidade a gente tem que olhar para que ela não se torne necessariamente algum outro componente de um outro transtorno do neurodesenvolvimento. Então, por exemplo, eu entender que toda desatenção é do TDAH, né? A desatenção ela pode acontecer de uma falta de interesse de uma criança com a superdotação por determinado assunto. Então, quando os pais observam essas questões, uma das formas que eles devem buscar para ajudarem os seus filhos é uma equipe que possa fazer uma boa avaliação. E essa boa avaliação ela passa por uma equipe clínica, passa pelas observações da escola, passa por uma avaliação neuropsicológica. E aí a gente, encontrando essa condição do neurodesenvolvimento, a gente poder também entender que podem existir outras questões que coexistam, mas que esses comportamentos vão estar muito explicados dentro da superdotação. Às vezes eles têm curiosidades peculiares, né? Eles se interessam por alguns assuntos que não são comuns, né? Isso chama muita atenção, né, Prado? Porque eles gostam de astronomia, muitas vezes, né? Um assunto que chega muito é o buraco negro. A gente, dentro da clínica, a gente precisa, né? E aí, o que é interessante? A gente não precisa saber. Isso eu também digo para os profissionais, para os professores e para os pais. Basta a gente se mostrar genuinamente interessados em entender esse universo que é deles e que a gente realmente não entende. Os pais, às vezes, chegam na clínica muito preocupados, né? E agora? Então, como é que eu lido com essa questão? Eu não vou entender o meu filho, né? Eu não vou conseguir alcançar os assuntos que ele alcança. E o que essa criança precisa, esse adolescente, não é que os pais entendam sobre os assuntos peculiares deles, é que eles possam entender o funcionamento deles, né? Quem eles são. Porque a condição de superdotação, antes de mais nada, ela não modifica quem aquela criança é na sua essência. Então, eu gosto muito de trazer isso para os pais. A gente vai só estar entendendo o funcionamento que está por trás de alguns comportamentos que ficam ali na superfície e que trazem questões, né? Acho que essa é uma parte importante da gente trazer para as famílias, que quando chega a questão de uma avaliação, poxa, fechou a superdotação. Algumas famílias chegam com uma fala assim, nossa, agora meu filho não vai ter dificuldade.
Ele vai ir bem academicamente, ele vai ser um gênio, projetam assim grandes resultados profissionais. E cabe a nós, né, como pessoas que estamos ali além, às vezes, de um trabalho direto com a criança, mas dentro de um trabalho que é o que eu exerço muito, que é a orientação familiar, trazer essa perspectiva do que significa esse desenvolvimento dentro dessa condição. Será que, às vezes, só ouvir aqueles interesses especiais da criança já não seria uma boa forma dos pais cuidarem bem destas crianças? Eu acho que essa... atenção para aqueles assuntos que às vezes parecem fora de tom, assim, os pais acham estranhos, que os pais pudessem escutar eles e ter curiosidade em aprender com eles até, porque eles às vezes sabem muitas coisas interessantes, né? Esse olhar para do genuíno, assim, nessa curiosidade, né, é o que a gente fala sobre a validação, né? Eles se sentirem validados porque muitas vezes dentro de um contexto escolar eles se sentem esquisitos, eles se sentem deslocados, eles se sentem inadequados. E quando o meio projeta essa autopercepção, o que nós vamos desenvolver, né, para essa criança? Muitas vezes comportamentos disruptivos vão aparecer, porque na verdade ela está respondendo a um meio que está sendo adverso. Então, na verdade, ela está trazendo uma resposta que não é que ela tenha um outro diagnóstico. A gente vai falar um pouquinho que existe a coexistência também dos diagnósticos na dupla excepcionalidade, mas ainda atendo só à questão da superdotação, podem aparecer comportamentos que caracterizariam algum outro diagnóstico, mas, na verdade, são reações ao ambiente que não está sendo propício para esse desenvolvimento. E também é difícil quando a gente fala sobre esses ambientes. Que ambientes são esses, né? Principalmente a família, nosso primeiro ambiente de desenvolvimento. E a escola ocupa um grande espaço, porque a gente está falando de algo que é cognitivo, um desenvolvimento cognitivo. Então, ali é que onde a criança e o adolescente passam muitas horas do seu dia e é ali que são provados, né, os resultados. E quando esses resultados não vêm, a própria criança e adolescente que tem essa condição, que sabe que tem essa condição, começa a questionar sobre essa condição. Será que eu realmente sou superdotado, né? E tu achas que existe uma cobrança maior da escola, dos professores, para essas crianças? Então, me fez lembrar de um caso que eu atendo, Adri, que a queixa na clínica foi esta, né? Ela traz falando que, poxa, eu tirei 70 numa redação que eu achei que eu iria muito bem, porque eu tinha tantas ideias. Só que quando eu reli o que eu tinha escrito, eu percebi que eu não tinha colocado tudo que eu tinha pensado, e isso é muito comum, essa sincronia, né, entre todo o potencial e o resultado. E a questão não foi, o que me chamou a atenção na clínica não foi quando ela estava me relatando a autopercepção dela. A autopercepção foi muito positiva sobre ela, porque ela disse, mas 70 é uma nota boa. Mas eu percebi na fala da minha professora que ela não estava achando isso. E ela relata que a professora diz assim, mas tu não é superdotada? Como é que tu só tirou 70? Isso é falta de esforço. Se esforça um pouco mais, né? Por que tu não está te dedicando? Se tu te dedicasse, tu não ia tirar 70, tu poderia tirar sempre 10. E ela volta e me fala assim, poxa, ali eu comecei a me sentir, será que eu realmente sou inteligente, como dizem que eu sou? Né? Será que eu não estou tendo a inteligência que eles querem que eu tenha? Então essa foi uma frase que me chamou muito a atenção. Né? Será que eu não estou tendo a inteligência que o ambiente quer? Será que eu não estou conseguindo, então, entregar este resultado? E aí, a mudança de perspectiva que a gente precisa fazer quando a gente fala de superdotação e altas habilidades é compreender que o ambiente ele vai trazer uma grande diferença para esse desenvolvimento, né? E a escola vai ocupar um espaço muito importante, podendo ser um ambiente que vai
proporcionar segurança e vai ser um grande potencializador, catalisador desse potencial, desse desenvolvimento, ou um ambiente de invalidação, né? E que vai tornar invisível essa potência. Talvez precisasse existir um treinamento para as escolas, né, de como lidar com todas essas crianças, né? Hoje, Adri, a gente tem uma legislação bastante robusta até sobre isso, sabe? Se a gente pensar desde a nossa Constituição, o ECA, né, se fala do direito ao aprendizado e que seja cumprida as necessidades daquele aluno. Não só para superdotação, a gente tem isso nas outras condições, no TDAH, dentro do espectro autista, das outras questões do neurodesenvolvimento. Mas falta no nosso contexto escolar esse lugar do treinamento, né? Não só para a condição da superdotação, mas para todas essas crianças que precisam ser vistas para que elas possam realmente entregar resultados e não só entregar os comportamentos adversos. Porque o que a gente vai receber muito numa reunião escolar? Nós sabemos, né, ali a gente sabe que aquele aluno tem essa condição. Mas o que a gente normalmente recebe? Os pais vão nos procurar, ainda muitas vezes não sabendo dessa condição, porque ainda não foram submetidas aos testes específicos, às avaliações, às vezes até com uma suspeita, ou às vezes entendendo que a criança, na verdade, ela tem um transtorno opositor, ou ela é desatenta, ou ela é muito hiperativa. E a fala da escola, invariavelmente, ela está sempre no comportamento, no resultado, no que é visível. Então, é aquele aluno que questiona muito o professor, é aquele aluno que sai de sala, é aquele aluno que não se interessa. O professor já deu a matéria aí, tem que repetir, tem que fazer de novo o exercício. Esse aluno se dispersa, ele faz bagunça. É aquele antigo aluno bagunceiro do fundo que vai bem, né? E hoje as escolas estão um pouco... tem os dois lados disso, né? Ao mesmo tempo, existe esse lugar que precisa ser visto, precisa ter treinamento para que saibam lidar com esses alunos e com essas famílias, não só com os alunos, mas com as famílias. E, por outro lado, essa parceria entre as diversas equipes que trabalham. Se a gente considerar que a escola é uma equipe, a equipe clínica é outra e a família é outra, nós precisamos ter essa integração, né? Para daí sim, esse treinamento que se fala tanto, ele ser efetivo. Porque senão também a gente vai lá, faz o treinamento na escola e isso fica em blocos. O que a nossa lei já garante? Hoje a gente tem na lei, né, o aluno com a superdotação, ele é considerado um aluno de necessidade especial. Por que necessidade especial? Ele está enquadrado exatamente como as outras questões do neurodesenvolvimento, porque ele realmente precisa, muitas vezes, de um PEI, que é o Programa de Ensino Individualizado, que vai trazer, às vezes, a aceleração em alguma matéria, para gerar esse interesse, né? Às vezes, inclusive, a recomendação da aceleração de 1 ano. E isto, ainda que a lei tenha colocado a prerrogativa de uma decisão final para a escola, eu faço aqui o convite, né, para que as escolas elas tomem essa decisão dentro desse lugar de escuta da equipe que acompanha essa criança, da família e, se possível, da própria criança ou do adolescente. Essa criança e esse adolescente, eles têm uma autopercepção muito apurada do que eles sentem, eles sabem trazer muito claramente o porquê, por exemplo, que avançar uma série vai ser importante. Então, porque não é necessário que essa aceleração seja feita para todas as crianças que tenham essa condição. Mas para algumas crianças isso vai ser fundamental justamente para o desenvolvimento das outras questões. Uhum. Porque quando a gente pensa que o desenvolvimento ele é assíncrono, né, a gente precisa equalizar isso. E para os pais, Michele, qual que é o maior desafio quando eles identificam que tem uma criança com altas habilidades? Qual é o maior desafio para os pais? Então, essa eu acho que é uma parte bastante sensível, porque os pais vão chegar e aí
a primeira pergunta que a gente deve se fazer: será que eu também estou diante de um pai ou uma mãe com a mesma condição? E essa condição está invisível? E esses funcionamentos, né, vão estar ali. Então, essas intensidades da superdotação, então essa intensidade emocional, às vezes essa baixa tolerância a algumas questões sociais, também vão estar presentes nos pais. Então, essa questão, por exemplo, da intensidade emocional, né? Os pais vão apresentar uma dificuldade de tolerar alguns comportamentos dessa criança, e quando a gente vai investigando, talvez esses pais também apresentem os mesmos comportamentos, como acontece em outras situações. Esse é um ponto. E às vezes os pais dizem, não, é porque eu sou assim, ele é assim também. Mas só que ele não foi identificado com altas habilidades, né? E a gente vai conversando com as famílias e vai ficando muito evidente o estilo do funcionamento, né? E esse é um desafio. Um outro desafio, aí é uma outra ponta, às vezes, como eu coloquei um pouquinho ali anteriormente, é esse pai não perceber que o fato dessa criança ter essa condição do neurodesenvolvimento mais complexo e com esse potencial, que eles não perceberem que ela vai ter dificuldades, ela vai apresentar outras dificuldades, porque essa criança ela pode estar ali pronta para responder problemas complexos de física, de matemática, e se frustrar profundamente num jogo de futebol. Porque essa sincronia, e eu acho que esse é um termo que acho importante os pais conhecerem, as escolas a conhecerem, né? Que é esse desenvolvimento assíncrono. O que significa isso? Eu vou estar com cognitivo elevado, sim, né? Agora, a questão emocional e social pode estar exatamente na idade. Então, a criança tem 8 anos. Ela vai se frustrar com uma criança de 8 anos, mas ela vai responder problemas matemáticos que às vezes estão lá já no nível da graduação. E o que se espera, tanto o ambiente familiar quanto o ambiente escolar, às vezes esperam que exista uma sincronia nesse desenvolvimento, e não vai acontecer. Eu até costumo dizer para os pais, os filhos que entregam, né, aquela resiliência, tiram notas lineares, mantêm uma linearidade, sempre tiram 10 ou sempre tiram 9, provavelmente a gente não esteja diante de uma superdotação. Porque é uma característica da superdotação essa assincronicidade, né, e resultados que não são constantes. Então, em determinado momento, essa criança está tirando lá, apresentando resultados, e logo em seguida ela deixa de apresentar resultados. A condição deixou de existir? Não. É muito mais sobre o ambiente, porque a condição é do neurodesenvolvimento. Muitas vezes, a jornada mais difícil é quando temos que olhar para dentro de nós mesmos e encontrar forças onde nem imaginávamos que existiam. Aqui, não oferecemos apenas serviços em saúde mental. Proporcionamos espaço onde a transformação pode começar de verdade. Onde o cuidado não é só técnico, mas profundamente humano. No INTCC, a nossa missão é simples: acolher e proporcionar atendimento clínico de qualidade para quem precisa de tratamento, para quem busca compreender seu próprio caminho. Preparamos profissionais com mais do que conhecimento e excelência técnica. Damos a eles a visão e a prática clínica e despertamos a sua sensibilidade para realmente fazerem diferença na vida de quem cruzar o seu caminho. Cada história, cada situação é tratada com a mesma dedicação. Porque no INTCC, sabemos que os momentos mais significativos acontecem quando o cuidado vai ao encontro das expectativas de quem nos procura. Quando a ciência se soma ao cuidado genuíno, não há limites para o que podemos alcançar. No INTCC, acreditamos que toda transformação começa com um simples gesto, o cuidado empático de quem busca formação e atendimento em saúde mental. INTCC, formação e atendimento que transforma vidas.
Aquelas crianças que a gente vê na televisão, às vezes respondendo problemas matemáticos assim, com uma memória incrível e fazendo raciocínios matemáticos complexos nesses programas de televisão, seriam crianças superdotadas? A maioria, sim, né? Hoje a gente tem... porque aí são raciocínios, ver que elas têm ali, elas conseguiram tem essa condição e encontraram um meio para desenvolver esse potencial. Então, ali são crianças que participam normalmente de feiras, de vários cursos já específicos para esse grupo. E esse é um convite, né, que eu quero deixar para as famílias: procurem entender esses grupos que existem e que trazem esses pares para essas crianças. Porque quando isso acontece, elas se sentem pertencentes dentro deste contexto. Então, existem vários programas, né, as universidades convidam. Nós temos uma instituição que é o Mensa. Vale a pena vocês procurarem, entenderem, né, uma instituição séria, internacional, e que em cada país tem a sua representatividade, e eles oferecem muitos cursos específicos para essas crianças. Então, inclusive alguns convidados desses programas, né, que são feitos dentro desse grupo. São tendas, e isso traz essa oportunidade da criança se sentir adequada, valorizada naquilo, porque muitas vezes no social, eles saberem sobre buraco negro, sobre física, sobre química, sobre matemática, geopolítica, não é assim, não é adequado, não é algo que faz com que eles estabeleçam uma relação. E aí, na verdade, eles buscam a todo tempo tentar se adequar, né? E é por isso, esse é um ponto que eu acho importante, que essas crianças, às vezes, elas têm essa baixa tolerância social, né? Mas é diferente, o comportamento é o mesmo, baixa tolerância social, mas a razão, o funcionamento é outro, se comparado do espectro autista. Porque para a superdotação, é porque ele está sempre tentando se enquadrar. Ele quer estar, mas ele está tentando buscar o como falar, né? O como se colocar. E isto vai exaurindo, é exaustivo. Então chega um momento que essas crianças elas precisam de espaço. E isto precisa ser respeitado, essa necessidade do espaço, pelas famílias, pelos professores, pelos amigos. Tu achas que os pais entendem isso? Quando a criança precisa desse espaço, precisa ir para o seu quarto e precisa ficar sozinha, tu acha que os pais entendem isso como uma necessidade da criança ou às vezes até como um desamor, um descuidado, um descuido? Na maioria das vezes os pais agem no automático, né? Então o que acontece? Eles vão buscar, a gente vai vendo o funcionamento daquela família, a gente vai trazendo esse lugar e tendo muitas vezes essa escuta, né? E aí se esquece de observar, né? Essa criança, ela passou, aí a família está nos relatando todo dia que ela teve. E eles queriam mais um pouco. E esse além é muito. E aí a intensidade emocional vai poder ser expressada por uma desregulação emocional. Mas não acontece também, Michele, dessas crianças se entediarem, se aborrecerem com outras crianças da mesma idade, ou até um pouco mais velhos, ou até com os adultos que eles acham pouco interessantes, ou que não conhecem os temas que eles conhecem tão bem e se sentem incomodados no convívio com outras crianças? Isso não cria uma certa dissonância na convivência deles socialmente? Cria, né? A gente tem isso, porque assim, o que a gente vai entender, né? Nessa disparidade, essa habilidade social, ela é dos lugares importantes dentro da terapia com essa criança, né? E dentro desse contexto de uma terapia familiar, de uma orientação familiar, porque tolerar a frustração de que o outro não está entendendo. Então, quando a criança
tá toda empolgada, né? Estada lá contando sobre buraco negro, né? Ela conseguir ter a percepção e aprender. Ela vai precisar aprender essa habilidade de observação de que o outro não está compreendendo. E aí eu tenho um caso que, quando isso começou a acontecer, nitidamente, assim, ele trouxe, né, que quando eu vejo, eu falo duas. Quando eu vejo que eu não tenho mais resposta, eu já percebi que as pessoas não estão entendendo, eu mudo de assunto, às vezes eu não tenho assunto. Mas aí eu fico ali. Mas esse é o resultado, né? E é interessante observar, isso é uma observação que os pais podem fazer, que saem, às vezes, de um formalismo, então uma linguagem bastante complexa, e aí vem que não estão adequados. E eles vão para um lugar assim, digamos que é uma criança com 10 anos, eles vão para um comportamento às vezes de 6 anos. Porque essa falta de habilidade de lidar com aonde eu tô, porque eu estaria aqui, mas aqui não está adequado. Então para onde eu vou? E perdem a mão. Então às vezes são as crianças que vão fazer muita bagunça, que vão tocar o terror, né? Que vão estar ali extravasando e vão estar extravasando esse próprio incômodo com elas mesmas. Não é fácil para elas, né? Elas estão todo o tempo tentando se ajustar nesse social. E normalmente são muito intensas na sua autopercepção, têm uma percepção de mundo muito complexo e aí é um terreno muito fértil para também estarem presentes outras questões do neurodesenvolvimento, que é quando a gente entra na dupla excepcionalidade. Isso, eu ia te perguntar sobre isso. Já é complicado esse tema das altas habilidades. Agora, como isso fica mais complicado quando a gente fala de dupla excepcionalidade? Por muito tempo, o potencial, né, cognitivo, vamos colocar assim, ele teve um pouco invisível, porque o que se olhava muito era para os outros diagnósticos. Então, apareceu muito, né, o espectro autista, o TDAH, a dislexia, e estavam muitas vezes ali presente também a questão do potencial cognitivo. Só que se olhava mais para esses diagnósticos porque eles são visíveis, né? Eles estão ali também no nosso DSM e eles caracterizam o diagnóstico. Então, os médicos, né, os psiquiatras, os psicólogos aprendem a olhar para esses comportamentos, né, durante toda uma formação e encontrar essas respostas. E aí, quando a gente traz esse lugar de que é uma condição do neurodesenvolvimento a superdotação e não é um diagnóstico, ela traz um questionamento, mas calma aí, essa intensidade, por exemplo, das emoções, né? O que diferencia da questão da desregulação emocional? Ou essa questão sensorial que está presente também nas intensidades, nas sobreexcitabilidades que estão presentes ali dentro da superdotação? O que diferencia das características do espectro? Então isso é muito complexo e por isso que esse olhar, ele precisa ser feito de uma forma muito responsável por essa equipe, porque os desafios, lógico que aumentam. E às vezes o que a gente vai ter? A gente vai ter um TDAH tardio, porque na verdade o que compensava eram as altas habilidades. Então vai aparecer muito mais tarde o TDAH, né? Ou às vezes vai aparecer só o TDAH e não o potencial cognitivo. E aí o que cabe a nós? É trazer a coexistência desses dois fatores. Um não elimina o outro. Eu posso ter uma criança com a superdotação, né, e com a questão, por exemplo, do TDAH. Tu falas do TDAH, a gente está falando com um público aqui que talvez nem todo mundo use esses códigos com esta mesma facilidade, porque faz parte do nosso meio, né? Mas o que a gente chama TDAH, só para esclarecer eventualmente alguém que não conheça bem essa sigla, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um dos diagnósticos atualmente mais... quase 10% das crianças estão sendo diagnosticadas
com este tipo de quadro clínico, que se caracteriza basicamente por falta de atenção, dificuldade de foco e muitas vezes associado a uma grande hiperatividade, uma movimentação muito grande, uma inquietude muito grande, que atrapalha muito nas escolas, nas aulas e mesmo em casa. E essas crianças acabam chegando aos nossos consultórios para serem diagnosticadas e tratadas eventualmente, né? E aí imagina, né, todas essas características, né, somadas a uma inteligência, né, e uma complexidade de percepção. Então, como realmente é desafiador, né, para a família e para as escolas, e principalmente para essa criança e esse adolescente que está em desenvolvimento. E aí, hoje, o que eu venho me dedicando muito é numa proposta de ampliação da atuação da orientação familiar, para que a gente possa, dentro desse trabalho, trazer essa integração entre esses contextos. Porque a gente está falando de um olhar que às vezes fica muito lá na escola, às vezes um olhar que está só na família, e às vezes o olhar está só na clínica, mas não tem nada ali juntando tudo isso, e aí fica realmente confuso para essas crianças. Quando, por exemplo, uma equipe entende que a aceleração será o mais recomendado para aquele caso. E aí a família concorda e diz que vai se colocar, vai dar o apoio necessário. E, por exemplo, a escola entende que não é adequado, né? E o quanto é importante essa conversa conjunta para a criança, mas também para a família. Porque o que eu percebo é que esse sofrimento psíquico que vem quando as necessidades dessa criança, desse adolescente não são observados, ele traz um adoecimento para todo o contexto, né? Nós vivemos nesse sistema. Então, quem atende uma criança acaba atendendo essa família junto, e a gente percebe que todo esse funcionamento que fica sem essa escuta, sem esse olhar, ele prejudica essa criança e prejudica o sistema dela, essa família também, né? E esse prejuízo, ele não fica só ali no lugar de que esse potencial, ele não vai, potencial acadêmico, potencial de resultados não vai ser desenvolvido e atingido. Ele vem para um lugar que é muito sensível para nós, né, na nossa área do cuidado com a saúde mental, que é o lugar do adoecimento emocional, psíquico, que vai gerar ali, muitas vezes, quadros de ansiedade, quadros de depressão, a evitação escolar, a sensação de não pertencimento, porque ela não é vista. É como se essa criança, esse adolescente, ele ficasse invisível. A Arte em Livros Editora acredita que toda história tem o poder de transformar. Transformar o olhar, transformar o cuidado, transformar vidas. É por isso que publicamos livros e materiais que aproximam a ciência da prática e ajudam profissionais a acolher, compreender e construir novos caminhos. Porque o conhecimento ganha ainda mais sentido quando toca pessoas. Arte em Livros Editora. Histórias que inspiram, conhecimento que transforma. Michele, foi a partir dessa visão que tu construíste o universo Omnus? Então, eu entendo, né, que a ciência, tudo que a gente estuda é extremamente complexo, né? Eu estava aqui falando espontaneamente, o Prado, né, a gente fala de siglas, a gente entende vários conceitos, e muitas vezes a família que entende tanto desse filho, né, ou que busca entender, não entende sobre os conceitos. E aí ela tem uma parte muito importante da história, mas ela não tem a outra. E a equipe tem uma outra parte, e daí para a gente juntar essas partes, é importante a gente utilizar uma linguagem acessível. E aí o Universo Omnus, ele vem com essa proposta de trabalhar com metáforas. Tá, Michele, mas então como passar tudo isso para as famílias? Então, essa sempre foi uma inquietude assim, minha, né? Como transferir esse conhecimento? A gente aqui mesmo conversando, né? A gente usa siglas, conceitos complexos que a ciência nos oferece e que a gente precisa se debruçar como profissionais,
mas os pais não precisam fazer uma faculdade de psicologia para lidar com os filhos, nem medicina, né? E aí como passar isso? Então, durante a minha prática, eu fui desenvolvendo materiais e utilizando muito a linguagem das metáforas, que tem a intenção de simplificar, não substituir, mas de tornar mais acessível esses conceitos. Então, eu acabo desenvolvendo, né, o programa Omonos, que Omonos vem a ser um grande mapa. Eu entendo que é um mapa com várias estradas, como se essas estradas fossem os nossos processos de desenvolvimento. E a gente vai falar desse processo de desenvolvimento emocional, esse processo de desenvolvimento dos comportamentos, essa regulação emocional, esse desenvolvimento de empatia, de habilidades sociais, esses diversos processos que fazem parte do desenvolvimento. Então a gente vai trabalhando, por exemplo, através desse material que é a maleta do programa Omonos, que é uma maleta com materiais de montagem e trabalho tanto com as crianças quanto com as famílias. Então, por exemplo, a gente vai construir o nosso vulcão das emoções, né? Eles constroem esse vulcão, a gente trabalha sobre essa intensidade emocional, a gente constrói a nossa conchinha do amor próprio para olhar para nós mesmos com esse olhar compassivo, com esse olhar de que a gente merece ser visto, né? Essas crianças merecem ser vistas e os pais precisam ser vistos, as famílias precisam ser vistas. E aí dentro desse material, por exemplo, que é complementado o baralho de Omonos, a gente vai ter um exemplo aqui, que essa cartinha que diz, né, o chá da calma e o grão da paciência, que é a metáfora para ancorar todas as atividades e as formas de regulação emocional que são trabalhadas dentro da clínica. Então, o que faz com que naquele momento que tu tem que tolerar uma frustração da professora repetindo o exercício, pedindo para fazer pela 10ª vez que tu já entendeu, o que tu pode fazer já que vai ser importante naquela situação, entregar aquela atividade. Então, o que pode fazer para regular? Às vezes é ter um combinado com a professora de que ele vai poder ficar um pouco em pé na sala de aula e voltar. Não precisa necessariamente sair da sala de aula, mas se movimentar um pouco. Ou, se a gente consegue já ter uma proximidade maior com as escolas, dentro do PEI estabelecer que é um agente regulador para essa criança ele poder fazer menos repetições. Isso estabelece uma regulação emocional. Pode ser mais complexo o problema, mas ele repetir menos vezes. Então, esse material ele foi construído com isso e eu trabalho com essa visão da gente apresentar, e aqui a gente tem um lançamento que foi feito no último Concriarte, que é uma história que vai contornando esses materiais e aonde eu desenvolvi então um programa Omonos de orientação familiar que é voltado para as famílias. O programa Omonos na escola, que tem por esse objetivo a gente fazer esse treinamento com os professores, né? E não só com os professores, mas com os psicólogos escolares, com as coordenações. E o programa Omonos de habilidades socioemocionais, que primeiramente foi direcionado para as crianças, né, e adolescentes, e hoje eu tenho feito bastante com os pais, vinculando as habilidades parentais e com os idosos também, porque nós precisamos olhar dentro desse contexto que nesta família a gente pode ter esta condição no avô. E esse avô teve invisível e excluído, né, dessa realidade por uma vida inteira. Então, como é potente a gente poder fazer esse encontro entre, às vezes, esse neto com esse avô dentro dessa mesma história. E aí os dois olhares, né, dentro da mesma situação. O Concriarte é o maior evento da América Latina dedicado às terapias cognitivas na infância e adolescência. Um congresso que reúne profissionais movidos pelo mesmo propósito: transformar conhecimento em cuidado. Aqui, a ciência gera conexões, a experiência inspira novas práticas e cada encontro fortalece o compromisso com a saúde mental de crianças, adolescentes e suas famílias. Porque quando compartilhamos conhecimento, transformamos vidas. Concriarte, onde ciência, prática e propósito se encontram. Michele, até agora
estamos te ouvindo como profissional, todo esse trabalho maravilhoso, lindo que tu tens feito, tudo que tu criasse de instrumentos para trabalhar com crianças, adolescentes, com os pais, em orientação parental. Mas agora gostaria de te fazer uma pergunta desafiadora. Que tu pudesse nos contar um pouquinho como foi essa experiência tua na maternidade, como foi isto na tua família. Essa é uma pergunta especial para ser respondida, né? Porque é quando todos esses conceitos, eles encontram a vivência. A maternidade, eu sou mãe, né, de uma criança com superdotação, e eu descubro isso tardiamente, já com ele uma idade de 10 anos, e esse lugar me traz esse convite dos mesmos desafios que muitas vezes eu encontro dentro da clínica. Então tem uma escuta ali que ela é clínica, mas ela tem um lugar de uma sensibilidade de quem está passando por esse mesmo deserto. É a metáfora que eu uso dentro do universo Omnus para as famílias com a superdotação ou com a dupla excepcionalidade, né, das nossas famílias atípicas, é que o ambiente é como se fosse um deserto. O deserto, ele tem uma escassez, ele tem as adversidades maiores, as tempestades, as dificuldades, e a gente precisa encontrar oásis, né? E muitas vezes, num primeiro momento, a gente encontra mais negativas, mais adversidades do meio do que os acolhimentos. E às vezes isso vem do próprio contexto social, dos pais, de outros colegas, de uma questão dentro da escola, né, de onde tu entende que vai receber o acolhimento, acaba tendo maior adversidade nesses lugares. E aí a maternidade, ela me traz esse olhar de compassividade, primeiro comigo, né? Primeiro nessa condição de uma mãe que também, todas as mães, né, com uma maternidade típica ou atípica, precisam aprender sobre a maternidade. Mas quando a gente está diante dessa situação, a gente precisa também aprender a lidar com os outros contextos que, assim como nós, não entendem a condição de funcionamento dessa criança que é o nosso filho. Então, como é desafiador, a gente não está entendendo e a gente tem um desejo genuíno que a escola entenda, que alguém entenda, né? E a gente vai buscando essa busca incessante por uma equipe que a gente consiga construir um lugar possível para essa adequação e esse desenvolvimento acontecer. E aí eu acho que é isso que o meu trabalho acabou, eu acho que teve esse encontro do meu trabalho acabar tendo esse direcionamento para a orientação familiar e para trabalhar bastante com esses casos de superdotação, essa interlocução dentro das escolas, porque eu vejo que isto hoje é o grande diferencial que essas crianças e esses adolescentes podem ter. Que os ambientes, eles possam oferecer um olhar de mais acolhimento, de mais escuta e de uma preocupação com o funcionamento dessa criança e não tanto sobre os comportamentos visíveis, sobre os resultados. Que a gente possa estar mais sensível para aquilo que está invisível. E agora sim, concluindo esse nosso programa de hoje, tão rico e tão interessante, o que tu dirias hoje como mãe de uma criança com altas habilidades e como profissional que trabalha nesta área, o que tu diria para os pais e mães que vivem situações como essa, que possa ser útil para eles? Talvez eu diria não desistam. Não desistam do desenvolvimento. A gente vai cortar, tá? Não desistam de promover esse desenvolvimento, não desistam de lutar. Que bom que agora já estamos aí com uma nova lei. Não desistam de buscar esse espaço para os filhos de vocês. Esse é um lugar importante e também se acolham nas dificuldades dessa maternidade, dessa paternidade. Ela vai ser desafiadora.
e a gente vai aprender a lidar com as nossas questões também através desse exercício de maternar, de paternar. Então tenham também esse lugar de um olhar acolhedor consigo mesmo, né? E busquem julgar menos, criticar menos, né? Tanto a criança, o adolescente, como também os contextos que eles vão atravessar, sejam escolares, sociais ou até mesmo familiares. É isso. Michele, muito obrigada pela entrevista, foi muito bom. A gente vai se ver em breve. Obrigada. Eu agradeço por estar aqui com vocês e vocês darem essa oportunidade da gente estar levando esse assunto tão importante para que outras famílias também possam ter, né, esse aprendizado, esse lugar de encontro, talvez, com o real funcionamento do seu filho. Ok, uma boa noite então a quem está nos acompanhando e na próxima semana estaremos com um novo convidado aqui no Dois Olhares. Antes de encerrarmos, queremos deixar o nosso agradecimento a quem acredita e caminha junto com o Dois Olhares, ao INTCC, pelo compromisso com a formação profissional, com a ciência e com o cuidado em saúde mental, a Arte em Livros, por acreditar no poder dos livros, das histórias e do conhecimento para transformar vidas, e ao Concriarte, por criar espaços de encontro, reflexão e aprendizado dedicados à infância, às adolescências e às famílias. Nosso carinho e agradecimento a esses 3 parceiros que tornam possível levarmos informação de qualidade, conhecimento e novas perspectivas até vocês. INTCC, Arte em Livros, Editora e Concriarte, muito obrigado por fazerem parte do Dois Olhares.